Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Catequese. Nós vamos dar continuidade aos temas que vínhamos tratando nas semanas anteriores. Hoje nós vamos falar sobre a missão e a pedagogia de Jesus. Vamos iniciar a nossa catequese. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vimos, nas catequeses passadas, nós passamos por toda a história da salvação que Deus fez com o povo de Israel e chegamos finalmente na figura de Jesus Cristo, na catequese passada. E hoje nós vamos tratar sobre qual era a missão e qual era a forma que Jesus Cristo utilizou para cumprir esta missão na Terra e como esta missão continua sendo cumprida depois da ascensão de Jesus Cristo e do envio do seu Espírito Santo. Bom, o Catecismo, no número 65, nos dá uma introdução sobre esta missão de Jesus Cristo, dizendo o seguinte: muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos pais, pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando este versículo que acabamos de citar, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Por quem dá-nos, como nos deu seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nesta única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Bom, o Catecismo segue depois no número 66, que eu não vou ler, apenas explicar, que esta revelação foi cumprida em Jesus Cristo e não há por que se aguardar outras coisas. Tudo aquilo que a Igreja nos mostra como revelações privadas, as aparições de Nossa Senhora, elas não estão aqui para superar Jesus Cristo, mas simplesmente para manifestar de forma mais explícita aquilo que já foi dado por Jesus Cristo. A Igreja não tem a missão de inventar ensinamentos, nem de inovar a palavra de Jesus Cristo. Não. A Igreja tem a missão de guardar esta palavra, de transmitir e de explicitar aquilo que for possível explicitar de uma forma melhor, contando sempre com a própria graça de Jesus Cristo para fazer isso. Então, esta foi a missão de Jesus. Ele veio dar a plenitude da palavra de Deus, que era dada por partes antes pelos profetas e ao povo de Israel. E também Jesus Cristo veio salvar a humanidade. O seu nome, Yeshua, Deus salva, o Salvador. Ele veio recuperar aquilo que tínhamos perdido pelo pecado, a comunhão com Deus. Jesus Cristo, portanto, tem esta missão salvadora por excelência. Não se pode relegar a missão de Jesus Cristo a um plano humano. A missão de Jesus Cristo não faz sentido senão no contexto divino, no contexto de eternidade, no contexto de salvação. Deus veio nos abrir a porta do céu. Jesus Cristo abriu a porta do céu para todos nós.
E como ele cumpriu esta missão? Como ele cumpriu esta missão que nós poderíamos chamar de pedagogia de Jesus Cristo? Eu separei aqui algumas formas que Jesus Cristo utilizou para cumprir esta missão. A primeira delas são as parábolas. As parábolas, Jesus Cristo ensinava por meio de figuras, por meio de histórias, com contextos da época, da vivência de cada um lá, da agricultura, do pastoreio, das atividades cotidianas. Jesus Cristo inseria nestas atividades o ensinamento da parte de Deus. Nós temos diversas parábolas na Bíblia. Nós temos a parábola do semeador, da videira, do bom pastor. Temos parábolas das virgens prudentes, enfim, incontáveis parábolas. Eu vou ler apenas uma, a parábola do semeador, para demonstrar esta forma de ensinamento de Jesus Cristo. No Evangelho de São Lucas, Jesus diz o seguinte: reunindo-se numerosa multidão que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto, ao cêntuplo. Dizendo isto, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram: o que significaria tal parábola? Ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Depois, Jesus Cristo vai explicar esta parábola aos discípulos, que fala sobre a fé de cada um que recebe esta palavra, mas nós lemos esse trecho para mostrar como Jesus Cristo tinha esse propósito de que aqueles que escutassem, ouvissem sem entender, vissem, como ele diz aqui, vejam sem ver, para aproximar este povo, que muitas vezes eram apenas curiosos, eram apenas tinham ouvido falar de Jesus Cristo e se aproximavam, queriam saber alguma coisa, e Jesus Cristo utilizava essas parábolas para ensinar de uma maneira que o povo pudesse compreender algo, mesmo que não na sua plenitude, e nos deixa os discípulos com a missão de entender os mistérios do reino de Deus. Ele fala: a vós foi dado compreender os mistérios do reino de Deus, a eles, porém, em parábolas. E é também o que a igreja nos faz hoje. A igreja nos aproxima da palavra de Deus, que muitas vezes não entendemos. Estes discípulos ordenados da igreja por Cristo nos aproximam desta palavra. Também, Jesus Cristo, além das parábolas, utilizava da controvérsia, que é basicamente as discussões, as conversas. Nós temos várias e várias nos evangelhos. Os fariseus que perguntam sobre o imposto a César, ou aquele que pergunta qual é o maior mandamento. Temos também a mulher pega em adultério e se pergunta se deve apedrejar ou não. São controvérsias que tentam impor a Jesus. E ele sempre sai de forma brilhante em todas essas controvérsias, mostrando o ensinamento de Deus por meio disso. Eu peguei a controvérsia aqui, que está no capítulo 8 do Evangelho de São João, que Jesus diz o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então os judeus começam a responder: como vai nos libertar? Se nós não somos escravos de ninguém. Somos a descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus fala: olha, aquele que comete pecado é escravo.
vocês dizem que são filhos de Abraão, mas na verdade são filhos do demônio. É o que Cristo diz a eles. Vosso pai é o pai da mentira, é o diabo. E os judeus insistem, não, nós só temos um pai, nosso pai é Abraão. E Jesus fala, se seu pai fosse Abraão, acreditarias em mim. Se fosseis filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. E se Deus fosse vosso pai, vocês me amariam, diz Jesus. E no final desta controvérsia, os judeus perguntam, és porventura maior que nosso pai Abraão que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu, se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis, é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Então Jesus revela de uma maneira muito clara aqui que ele é Deus. Quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa uma terminologia própria de Deus. É Deus que se revelou como eu sou para Moisés. E é por isso que os judeus querem apedrejá-lo. Mas aqui está, Jesus Cristo responde com perfeição, ensina aos judeus que não querem crer nele. Mas ele ensina por meio também destas controvérsias. Então Jesus utilizava das parábolas, das controvérsias e também dos milagres. Os milagres fazem parte dos ensinamentos de Jesus. Os milagres não são curas aleatórias. Jesus não é um curandeiro. Jesus não veio operar milagres a esmo. Todo milagre de Jesus Cristo está inserido num contexto de fé e de confirmação da sua missão. Os milagres são como o selo de veracidade, de autenticidade, daquilo que Jesus prega. Abaixo que deixa isso bem claro é o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para a cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico, tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo, blasfema. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse, por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Aqui você vê que Jesus Cristo usa o milagre como confirmação de algo que é muito maior que o milagre, que é o perdão dos pecados. Você vê, por exemplo, que as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens, o poder de perdoar pecados. Jesus Cristo disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Um poder que ele transmitiu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e os apóstolos transmitiram por meio do sacramento da confissão e da penitência. Este é um poder muito maior do que simplesmente a cura do paralítico. Porque, paralítico ou não, doentes ou não, todos enfrentarão a morte. E diante da realidade da morte, apenas a salvação eterna nos importa. Por isso que o milagre do perdão dos pecados supera o milagre da cura do paralítico. E é assim em toda a Bíblia.
Todos os milagres que Jesus Cristo opera estão inseridos neste contexto de confirmação de sua veracidade. Quando Maria intercede e ele opera o milagre, nos ensina o poder da intercessão. Quando o centurião romano faz a sua profissão de fé e pede a cura do seu servo e diz o seguinte: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diz uma palavra e ele ficará curado. Pois eu também tenho homens que dou ordens, eu digo uma vai e ele vai, digo outro vem e ele vem. Então diga uma palavra e ele será curado. E Jesus fica espantado com a fé deste homem. Então estes sinais confirmam isso. Também outra passagem que nos mostra a importância destes milagres na confirmação da missão de Jesus é Lucas capítulo 7, versículos 18, a partir do versículo 18. Quando os discípulos de João Batista vão interrogar Jesus. Os discípulos de João informaram-no de tudo isso. João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor perguntando: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: És aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos, e restituiu a vista dos cegos. Então lhe respondeu: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Pois bem, se perguntam a Jesus Cristo: é você que tem que vir? Devemos esperar outro? Ele fala: olha, contem o que vocês viram, o que vocês ouviram. Quem pode operar tamanhos milagres? Jesus Cristo utiliza dos milagres para confirmar a missão dele. Eu sou o Salvador. E a missão da salvação supera estes milagres. Esses milagres estão aqui para vocês crerem em mim. E esses milagres continuam acontecendo na vida da igreja. Tanto esses milagres operados pelos santos, São Pio, e tantos outros que operaram milagres de fato, aquilo que nós conhecemos como milagres, mas também o milagre da Eucaristia, da transubstanciação, do perdão dos pecados, os milagres de conversão. E o centro do ensinamento de Jesus Cristo, nós podemos dizer que está no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que eu não vou ler aqui por ser bastante longo, mas vale a pena ler ele de forma completa, em que ele ensina: bem-aventurados os pobres, pois dele é o reino dos céus, bem-aventurados os que são perseguidos em meu nome, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, rezai pelos que vos perseguem, não resistais ao homem mau. Todas essas coisas neste capítulo, Mateus 5, é o centro do ensinamento moral de Jesus Cristo, que aponta o caminho da salvação, o caminho da felicidade, o caminho que cada um de nós deve traçar para alcançar a comunhão com Jesus Cristo. E, depois de sua morte, da sua ressurreição, que é o milagre por excelência, o maior de todos os milagres, que confirma a sua divindade, Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo. Todas essas missões de anunciar por meio das parábolas, das explicações, por meio das controvérsias, por meio da teologia, por meio de tudo isso, da doutrina, por meio dos milagres, dos sacramentos e por meio dos ensinamentos morais, tudo isso deixou para a igreja, para os seus apóstolos: ide, pregai ao mundo inteiro, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso que Jesus operou na terra, quando ele subiu aos céus, ele deixou a sua igreja para continuar esta missão. Missão que deve ser cumprida por cada um de nós que faz parte da igreja. Que esta catequese faz parte, que este sacramento faz parte, o sacramento da Crisma. Que
possamos aceitar esta missão, que possamos nos converter e buscar a comunhão com Jesus Cristo, com seus ensinamentos, fazer parte desta obra muito grande. Então, desta forma, eu encerro por aqui a nossa catequese sobre a missão e a pedagogia de Jesus Cristo e continuaremos nas próximas semanas com os próximos temas. Vamos terminar rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.